Não devemos nunca esquecer que, cara, a principal estratégia, a gente pode até arrumar algumas estratégias humanas pra fugir desse hábito, pra, enfim, vencer nessa área, só que a principal estratégia de todas é Jesus. Tipo assim, se a sua estratégia for apenas humana, cara, você não vai conseguir vencer. Você realmente, e eu falo, gente, por experiência própria, eu já pensei que era pelas minhas estratégias, pela minha mudança de rotina, pela minha mudança de hábitos que eu ia vencer certos pecados. Até que eu entendi que, cara, é só olhando pra Jesus que a gente consegue vencer. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Débora e eu queria trazer um assunto que a gente falou recentemente aqui no canal. Mas eu acho que ainda tem um campo ali de conversa sobre esse assunto. Então, por isso eu queria trazer novamente algo que Deus tem ainda falado comigo sobre. Então, eu acho super pertinente a gente falar um pouquinho a mais sobre isso. E, na verdade, o tópico em si é música secular, tá? Queria já deixar registrado aqui, tá? Que música secular em si não é pecado, tá bom? Não é pecado de forma nenhuma. Você ouvir lá o seu artista pop, dependendo do artista pop, eu vou dizer, mas... enfim, ouvir pop, rock, sei lá, reggae, não é pecado, tá? Mas eu queria que a gente mergulhasse ainda mais nesse assunto, sabe? Fugisse um pouco do estigma de música secular em si, mas destrinchar as motivações por trás disso, tá? E eu queria também colocar algo aqui, uma frase que me impactou muito quando eu ouvi há um tempo atrás, que é: se quando nós ouvimos algum tópico referente à renúncia, e se aquele tipo de renúncia, aquele tema em renúncia, por exemplo, música, fere tanto o nosso coração e a gente fica, caramba, não é possível, e a gente fica tão relutante, essa é uma luz vermelha, esse é um sinal vermelho de que talvez esse tópico aí seja justamente um ídolo no seu coração, sabe? Tenha um lugar muito maior no seu coração que talvez você nem reconheça, nem entenda ainda. Mas eu vou dizer, sempre que eu senti essas luzes vermelhas piscando, era Deus querendo me falar que eu precisava mudar em alguma área. E era exatamente naquela área que eu ficava tão relutante. Então esse aqui é um convite a você assistir esse vídeo de coração aberto, sabe? Que o Senhor realmente toque o seu coração e que você se sinta livre e convidado a pensar, a se examinar o seu coração e a sua mente nesse momento, sabe? Eu creio que Deus quer falar bastante com a gente em relação a isso. E assim, a gente não pode nunca esquecer que sempre que nós estamos lutando contra algo, contra algum hábito, contra algum tipo de amor, sabe? Que não é o Senhor na nossa vida, nós não devemos nunca esquecer que, cara, a principal estratégia, a gente pode até arrumar algumas estratégias humanas pra fugir desse hábito, pra, enfim, vencer nessa área, só que a principal estratégia de todas é Jesus. Tipo assim, se a sua estratégia for apenas humana, cara, você não vai conseguir vencer. Você realmente, e eu falo, gente, por experiência própria, eu já pensei que era pelas minhas estratégias, pela minha mudança de rotina, pela minha mudança de hábitos que eu ia vencer certos pecados. Até que eu entendi que, cara, é só olhando pra Jesus que a gente consegue vencer, sabe? É só tendo mais tempo de devocional, mais tempo de oração, mais tempo de jejum, de busca ao Senhor, que a gente consegue, de fato, parar de olhar pros problemas e focar no alvo, que é Jesus, sabe? Enfim, foi uma mensagem que impactou demais minha vida, que me mudou, de fato, como pessoa, sabe? Como cristã, como filha de Deus. Então, acho que meu principal conselho a você durante esse vídeo inteiro é: olhe para Jesus. Foque em Jesus. Não foque no problema, foque em Jesus. Porque com Jesus, tudo fica possível. Tipo assim, qualquer tipo de problema é possível ser vencido. É possível ser combatido, porque o Espírito Santo mora em você. Então, a partir de Jesus, do Senhor, do Espírito Santo, cara, a gente consegue vencer qualquer coisa, inclusive alguns hábitos ruins, tipo músicas que não agradam a Deus. Já falei. Então, novamente, eu queria trazer aqui um versículo que pra mim é chave, o primordial, em relação a não só esse assunto, mas a pensamentos no geral. Que fica lá em Filipenses 4:8, e fala assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor
existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Então, assim, pra gente falar sobre música e, sinceramente, qualquer outro tipo de entretenimento ou coisas que vão consumir tempo no nosso pensamento, sabe? Que vão ocupar tempo no nosso pensamento, no nosso coração. Enfim, tudo isso, cara, tem que ser baseado nesse versículo aqui. Nesse aqui. E tudo que foge disso deve ser evitado. Sabe? Se nós estamos buscando agradar ao coração de Deus, agradar ao Senhor e seguir a Bíblia fala exatamente isso. Então, todo tipo de música, série, filme, livro que fere e vai de encontro a esse versículo aqui, que ocupa o nosso pensamento de uma forma que não é pura, que não é amável, que não é respeitável, que não é de boa fama, cara, não deve ser alimentado. Então, principalmente, pense no que você tem alimentado. Como assim alimentado? Eu digo isso de forma que você entende que os filmes que você consome, os conteúdos na internet que você vê, os livros que você lê, as músicas que você ouve no seu dia a dia, indo pro trabalho, enfim, quase sempre, tudo isso impacta você de alguma forma. Aquilo ali, mesmo que subjetivamente, está colocando pensamentos na sua mente. Você está consumindo uma linha de raciocínio. E essa linha de raciocínio pode glorificar o nome de Deus, trazer louvor ou não. Então, hoje tá tudo tão rápido, sabe? A gente tem tanta informação, tanto conteúdo nas nossas mãos. Então, a gente precisa saber o peso espiritual do que a gente coloca pra dentro, do nosso coração, da nossa mente, do que ocupa os nossos pensamentos, sabe? A palavra diz que nós precisamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Então, esse tipo de conteúdo que fere às vezes a palavra de Deus, será que nos traz esperança? Será que nos volta ao Senhor? Então, a gente precisa examinar o nosso coração, examinar o que nós temos alimentado e se de fato glorifica a Deus ou não. E falando nisso, principalmente, nessa questão de alimentar, de consumir entretenimento, de se alimentar com esse tipo de entretenimento, eu lembro que essa situação saltou aos meus olhos, acho que no ano passado. Eu vi um relato de um menino na internet e ele falava que ele fazia tudo ouvindo música. Tipo assim, ele trabalhava ouvindo música, andava na rua ouvindo música, ficava em casa ouvindo música. E aí a irmã dele chegou pra ele e falou assim: caramba, você realmente se alimenta de música. Tipo assim, a música é a sua comida. E aí ele era crente, né, enfim. E ele parou e pensou: caramba, a música é a minha comida? E assim, músicas que de fato não desagradavam a Deus, mas eram músicas seculares, sabe? Músicas que às vezes eram louvores, às vezes não. E ele percebeu que realmente a música não deveria ter aquele lugar na vida dele. Ele não deveria dar tanta importância à música como ele estava dando, sabe? Era tipo assim, o dia dele era moldado em torno da música que ele ouvia. E cara, como crentes, como filhos de Deus, sabe? Esse não é o lugar que Deus quer que a gente... Enfim, esse não é o lugar de nada nas nossas vidas, senão o Senhor, sabe? É o Senhor que deve ocupar esse lugar de, caramba, o nosso dia inteiro se move em torno de Deus. O nosso dia inteiro se move em torno do Espírito Santo, cara, do que Ele tem ministrado aos nossos corações, não em torno da música que a gente ouve. Então, desde que eu ouvi esse relato, aquilo ali ficou muito na minha mente, no sentido de, caramba, tudo que eu ouço é um alimento pra minha alma, sabe? Porque quantas vezes, e eu tenho certeza que você também é assim, porque eu não posso ser a única, mas há algum tempo atrás eu tinha uma playlist pra tudo. Eu tinha uma playlist pra quando eu tava triste, pra quando eu tava feliz, pra quando eu tava com raiva. E eu sempre ouvia aquilo ali, e aquilo ali alimentava o meu coração, sabe? Se eu tava triste, eu ficava ainda mais triste com aquela playlist. E aquilo me aponta que nós podemos escolher os tipos de sentimento que a gente alimenta, sabe? Se a gente sente tristeza, nós não vamos ouvir uma música super feliz, sabe? Não é natural isso. O natural é que a gente ouça uma música triste. Sendo que, na verdade, nós não deveríamos correr para esse lado. A gente deveria entregar as nossas aflições, os nossos temores, as nossas tristezas ao Senhor, sabe? Gastar em tempo de oração. Em, poxa, colocar um louvor que nos leva a esse lugar, sabe? De dependência do Senhor. E não uma música secular que só vai engrandecer a minha tristeza e não vai me tirar de nenhum lugar, sabe? Não vai me levar a Deus.
Porque, como a gente tem falado aqui, sabe, Jesus é a resposta. Jesus é a saída. Jesus é o nosso foco. Então, tudo que nos tira desse foco não deve ser alimentado. E quantas vezes, inclusive, isso a gente pode falar para vários tipos de música, sabe? Quantas vezes a gente não ouve músicas românticas que são só um tapa-buraco para nossa carência emocional, sabe? São só um alimento ainda maior para nossa carência emocional, sabe? Ainda mais se você é uma pessoa que, enfim, tá solteiro, que não namora. Você, como alguém que deseja ter um relacionamento, ouvindo canções que falam sobre amor e sobre relacionamentos, que tipo de pensamento aquilo ali vai trazer pra sua vida, sabe? Vai alimentar ainda mais o pensamento de, caramba, eu preciso encontrar uma pessoa, eu preciso namorar. Mesma coisa com músicas que falam sobre sexualidade, sabe? Sobre, enfim, que ferem, sinceramente, diretamente o coração de Deus, sabe? Não preciso nem elaborar muito, a gente sabe do que a gente tá falando, sabe? Que incentivam não uma pureza, mas uma impureza sexual, sabe? Então, esse é mesmo o tipo de conteúdo que a gente quer trazer para as nossas vidas, sabe? Que a gente quer alimentar o nosso coração, a nossa alma, sabe? Cara, os nossos pensamentos precisam estar voltados para o Senhor. E, novamente, colocando aqui, música secular não é pecado. Mas existe uma intencionalidade na vida cristã, sabe? Existe uma intencionalidade que o Senhor pede de nós, sabe? Nós nos movemos por propósito, sabe? Nós nos movemos e existimos em Cristo. Então, assim, cara, se o que a gente faz, se o que a gente consome não exalta o nome do Senhor, a gente precisa pensar nisso. A gente precisa se examinar e entender que, caramba, talvez esse não seja o propósito, sabe? Talvez a gente esteja meio fora do propósito mesmo. Então, isso é muito poderoso e é muito forte. Então, se você precisar, cara, tira um momento, pausa esse vídeo e pensa um pouco nisso, sabe? Se examina, pensa nas playlists que você tem aí no seu Spotify, sabe? Pensa no que você tem consumido, nos filmes que você tem assistido, sinceramente, sabe? Nas séries, nos livros que você tem lido, porque nem os livros estão de fora disso, não. Então, qualquer tipo de conteúdo, sabe, do que você gasta tempo vendo nas redes sociais, sabe, é o que te alegra, o que alimenta o seu coração, com o que você gasta tanto tempo. Cara, o Senhor é aquele que, meu Deus, gente, Ele merece o nosso tempo, Ele merece o nosso coração, sabe, só faz sentido que nós gastemos o nosso tempo a Ele, que nós não gastemos, mas que a gente invista tempo em conhecer ao Senhor, sabe? Que a gente invista tempo, que a gente sinta prazer no Senhor. Cara, Jesus, Ele quer que a gente tenha esse tempo especial com Ele, sabe? Esse tempo de prazer, essa amizade, esse relacionamento. Relacionamento com Deus. E tudo que foge disso, tudo que nos afasta desse relacionamento, não deve ser alimentado. Por mais que doa, por mais que seja difícil engolir essa verdade. Cara, Deus tem um nível mais profundo pra gente, sabe? É um nível que... E essa ideia, gente, me deixa... Tipo assim, eu fico nervosa, eu fico ansiosa com essa ideia de, caramba, existe um nível mais profundo que eu ainda não acessei. E eu preciso, tipo assim, é meu maior objetivo acessar esse novo nível. Então, cara, pra sua vida, em nome de Jesus, que esse também seja o pensamento, sabe? De que, cara, existe um nível mais profundo. Existe um relacionamento ainda mais profundo com Deus, que nem eu nem você acessamos. Então tá ali preparado e basta só a gente dar esse passo. Basta só a gente se examinar dia após dia e fazer modificações e buscar melhorar e agradar cada vez mais ao Senhor. E jogar tudo que nós temos, sabe, aos pés do Senhor. Render tudo ao Senhor. Sabe, contemplar o Senhor no nosso dia a dia. E isso sim faz a diferença, sabe? Isso sim nos traz mais perto do Senhor. Nos faz ter um relacionamento ainda mais profundo, ainda mais próximo a Deus, cara. Sabe, Jesus te ama. Ele não quer viver uma vida onde você só fala com Ele à noite pra agradecer pelo seu dia. Sabe, Ele quer uma vida onde existe uma oração contínua. Existe uma oração árdua. Existe, tipo assim... você ouvindo louvores porque você quer agradar a Deus, porque você quer sentir a presença de Deus ao longo do seu dia, enquanto você anda na rua. Porque você quer ser alimentado através dos seus ouvidos, através das músicas que você ouve. Você quer ser alimentado em Jesus,
sabe? Você quer sentir realmente o que Deus quer falar com você em todo o tempo. Então, cara, a minha oração é para que Jesus toque no seu coração nesse momento. Que Jesus revele a você o que é necessário ser mudado, o que é necessário ser transformado. Cara, em nome de Jesus, eu acredito que Deus se move dessa forma, sabe? No simples, através de palavras simples, através de coisas que a gente faz e que talvez a gente nem perceba, sabe? Que tem fugido do propósito, que tem nos afastado, nos atrapalhado na caminhada com Deus. Então, cara, minha oração é que o Senhor abra os seus olhos nesse momento, os olhos do seu coração, sabe? Que você seja ministrado pelo Senhor. E pensando em tudo isso que foi falado, nós do Deixa Queimar preparamos algo muito especial para você. A gente criou uma playlist do Deixa Queimar com louvores, uma playlist voltada ao Espírito Santo. Há louvores que falam sobre o Espírito Santo, louvores que você pode ouvir no seu dia a dia, no seu momento de devocional, em qualquer momento que você quiser. E, cara, eu te convido a isso, sabe? Eu te convido a acessar essa playlist, a ouvir essa playlist e se exercitar isso na sua vida, sabe? De procurar louvores, de consumir mais louvores, sabe? Hoje a música brasileira cristã tem crescido tanto e tem tantos louvores maravilhosos, de diferentes estilos musicais. Então não perde tempo, sabe? Baixa essa playlist, salva lá no seu Spotify e ouve, cara. Esse é um convite a você, sabe? Que você seja ministrado ainda mais pelo Espírito Santo e que Deus abençoe a sua semana em nome de Jesus.